Quem é Jesus no livro de Eclesiastes? A resposta ao vazio. Antes que qualquer palavra fosse escrita, antes que o sol cumprisse mais um ciclo sobre Jerusalém, havia um peso silencioso pairando sobre a existência humana. Um cansaço que não nasce do esforço físico, mas da repetição da vida sem resposta. Gerações surgem e desaparecem, impérios se erguem e ruem, vozes ecoam e se calam, e ainda assim o coração do homem continua inquieto. Eclesiastes nasce nesse ponto exato da história, não como um cântico de esperança fácil, mas como um confronto honesto com a realidade. Ele não oferece consolo imediato, nem espiritualiza o vazio. Pelo contrário, ele o expõe à luz do dia. Tudo o que o homem constrói sem Deus começa, inevitavelmente, a mostrar rachaduras. Sabedoria, trabalho, prazer, poder, tempo, tudo é colocado sobre a mesa e examinado sem misericórdia. Não para destruir a fé, mas para purificá-la. Porque antes que a verdadeira resposta seja revelada, toda falsa segurança precisa cair. No silêncio deixado pelo colapso das ilusões humanas, uma verdade mais profunda começa a se formar. E é nesse espaço, onde o sentido parece ter evaporado, que uma voz maior se prepara para ser reconhecida. O homem nasce buscando sentido, mas desperta em um mundo que gira em círculos. O sol se levanta com fidelidade implacável. O sol se põe sem atraso, e no dia seguinte, tudo recomeça exatamente como antes. Os ventos percorrem seus caminhos invisíveis, retornam ao ponto de partida e jamais se cansam. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Eclesiastes observa esse movimento incessante e declara algo que atravessa os séculos com força desconcertante. Não há novidade debaixo do sol. A vida segue em ritmo constante, mas o coração humano permanece insatisfeito. Há atividade, mas não plenitude. Há continuidade, mas não descanso. O problema não está no mundo em si, mas na expectativa de que ele seja capaz de oferecer aquilo para o qual nunca foi criado. O pregador olha para a existência sem filtros espirituais artificiais. Ele não nega Deus, mas descreve a vida quando Deus é colocado apenas como pano de fundo. Nesse cenário, tudo se torna pesado. As palavras se acumulam, mas nada parece realmente satisfazer. O ouvido se cansa de ouvir, os olhos se cansam de ver, e a alma se cansa de esperar algo que nunca chega. A memória falha, as gerações passam, e até mesmo as grandes realizações são engolidas pelo esquecimento. O homem trabalha como se fosse eterno, mas vive como se fosse descartável. E no fundo do peito surge uma pergunta que ninguém ousa formular em voz alta. Se tudo continua igual, qual é o real significado de estar aqui? Eclesiastes não corre dessa pergunta. Ele a sustenta. Ele permite que o peso dela permaneça. Porque somente quando o ciclo é reconhecido como insuficiente é que o coração começa a desejar algo além do movimento repetitivo da existência. O texto não conduz à desesperança, mas ao reconhecimento de um limite. A criação se move, mas não salva. O tempo avança, mas não cura. A rotina sustenta o corpo, mas não responde à alma. O vazio não é um erro de percepção, é um sinal. Um indício de que o homem foi criado para mais do que sobreviver aos dias. O ciclo continua girando, mas agora a inquietação ganhou nome. E quando o vazio é finalmente reconhecido, a jornada espiritual está apenas começando. A sabedoria foi então buscada como quem acende uma lâmpada na tentativa de expulsar a escuridão interior. Se o mundo se repete, talvez o entendimento profundo consiga decifrá-lo. Eclesiastes se entrega ao conhecimento com intensidade rara. Ele observa, compara, analisa, acumula discernimento como quem constrói uma torre de visão acima da confusão humana. Nada lhe é negado.
Ele aprende com os antigos, reflete sobre o presente e projeta o futuro com lógica refinada. A mente se expande, as conexões se multiplicam, os padrões se tornam visíveis. Ainda assim, algo permanece fora de alcance. Quanto mais a inteligência cresce, mais clara se torna a percepção do limite humano. A sabedoria revela muito, mas não redime. Ilumina caminhos, mas não oferece repouso. O coração descobre que compreender o mundo não é o mesmo que encontrar sentido nele. A razão explica causas, mas não consola dores. A lógica organiza a vida, mas não responde ao clamor silencioso da alma. Eclesiastes percebe que a sabedoria humana carrega consigo um peso oculto. Ela amplia a consciência, mas também aprofunda a angústia. Porque enxergar mais é também perceber com mais nitidez a injustiça, a fragilidade, a brevidade e a incapacidade do homem de controlar o desfecho da própria história. O sábio vê o que o tolo ignora, mas ambos caminham para o mesmo fim. A lucidez não suspende a morte. O entendimento não impede o vazio. Na tradição do Antigo Oriente, a sabedoria era vista como um bem supremo. Reis governavam por conselhos, escribas moldavam sociedades, e a inteligência era considerada sinal de favor divino. Eclesiastes conhece essa herança. Ele não despreza o conhecimento, ele o honra, mas também o coloca diante de seu limite final. Porque quando a sabedoria é separada do temor do Senhor, ela se transforma em um espelho cruel. Mostra a realidade como ela é, mas não oferece poder para transformá-la. O homem passa a saber demais para viver em ignorância confortável, mas não o suficiente para viver em paz. A mente se torna inquieta, pensamentos se acumulam durante a noite, perguntas surgem sem convite. Porque o justo sofre enquanto o ímpio prospera. Porque o esforço nem sempre é recompensado. Porque a verdade nem sempre prevalece. A sabedoria vê essas contradições com clareza dolorosa. E quanto mais elas são compreendidas, mais evidente se torna que o conhecimento por si só não sustenta a alma. Ele revela o problema, mas não carrega a solução. Eclesiastes não abandona a sabedoria, mas se recusa a divinizá-la. Ele reconhece seu valor e, ao mesmo tempo, sua insuficiência. Há algo que o entendimento humano não alcança, algo que não pode ser deduzido, nem aprendido, nem conquistado pelo acúmulo de ideias. O vazio permanece, agora mais consciente, mais articulado, mais profundo. A mente sabe que falta algo, mesmo sem saber exatamente o que, e nessa percepção nasce uma expectativa silenciosa. Se nem o saber preenche, então a resposta precisa vir de um lugar mais alto do que a razão. A busca continua, agora mais sóbria, mais honesta, mais preparada para ouvir aquilo que a sabedoria sozinha jamais poderia dizer. Então vieram as obras. Se o ciclo da vida não oferece sentido e a sabedoria não entrega descanso, talvez a resposta esteja naquilo que o homem é capaz de construir com as próprias mãos. Eclesiastes se volta para a ação. Casas são erguidas com cuidado, vinhas são plantadas com esperança, jardins florescem sob planejamento meticuloso, cidades ganham forma, estruturas se multiplicam, projetos nascem com a promessa de permanência. O homem passa a ver no trabalho não apenas um meio de subsistência, mas uma tentativa silenciosa de deixar marca no tempo. Cada obra carrega a expectativa de que, ao final, algo sólido permaneça. No mundo antigo, construir era um ato de afirmação. Muros protegiam nomes, palácios preservavam memórias, monumentos desafiavam o esquecimento. Salomão conhecia esse impulso como poucos. Seu reino foi marcado por grandeza visível, por obras que impressionavam reis e nações. Mas ao olhar para tudo o que havia feito, ele percebe algo que nenhuma pedra consegue esconder. O construtor também é passageiro. As mãos produzem,
Mas o tempo não obedece a quem produz. O corpo envelhece enquanto os projetos continuam. A obra cresce enquanto o homem diminui. E a pergunta que antes era evitada agora se impõe com força. Quem dará sentido ao que foi feito quando o fazedor já não estiver? O trabalho, que parecia prometer identidade, começa a revelar seu limite. O esforço se acumula, os dias se repetem, e o resultado final pode ser entregue a alguém que não participou da construção. Aquilo que exigiu anos de dedicação pode ser administrado sem cuidado, ou até destruído por mãos alheias. O coração sente o peso dessa realidade. Não se trata apenas de cansaço físico, mas de frustração existencial. O homem trabalha como se tivesse controle, mas vive sob a certeza de que o controle lhe escapa. Eclesiastes não despreza o trabalho. Ele reconhece sua dignidade, sua utilidade, sua necessidade, mas se recusa a transformá-lo em fonte de sentido último. Porque quando o trabalho se torna o fundamento da identidade, ele cobra um preço alto demais. Ele exige mais tempo, mais energia, mais vida, sem jamais garantir permanência. O suor cai no chão, a obra se ergue, mas o vazio continua intacto. O fazer ocupa as mãos, mas não preenche o coração. A história confirma essa percepção. Impérios que dominaram continentes hoje são ruínas visitadas por curiosos. Obras que pareciam eternas agora são pó silencioso. O nome do construtor desaparece, enquanto a criação segue seu próprio destino. O homem descobre que não é dono nem mesmo daquilo que construiu. Ele administra por um tempo, mas nunca possui de fato. Essa consciência pesa, mas também purifica. Ela desmonta a ilusão de que o sentido pode ser fabricado. No fundo, Eclesiastes revela que o problema não está em construir, mas em esperar da construção aquilo que só o Criador pode oferecer. O trabalho sem Deus se transforma em esforço sem descanso. A produção sem eternidade se torna herança sem significado. O vazio não se deixa enganar por estruturas bem erguidas. Ele atravessa paredes, ignora conquistas e permanece à espera de algo maior. As obras ficam para trás, o construtor segue adiante e a busca continua. Agora, com menos ilusões e com o coração mais atento, o homem se aproxima de uma verdade inevitável. Aquilo que é feito pelas mãos não consegue sustentar aquilo que foi criado para o eterno. O prazer foi então convocado como último refúgio contra o peso do vazio. Se o sentido não nasce do ciclo da vida, se a sabedoria não oferece descanso e se as obras não garantem permanência, talvez a alegria imediata consiga silenciar a inquietação. Eclesiastes se entrega às experiências que prometem alívio rápido. Música preenche os salões, o vinho aquece o coração, festas se alongam pela noite, risos ecoam como tentativa de afastar o silêncio interior. Por um instante, a alma parece suspensa do peso da existência. O vazio se cala, não porque foi vencido, mas porque foi abafado. No mundo antigo, o prazer era visto como sinal de bênção. Banquetes celebravam vitórias, canções marcavam tempos de paz e o riso era entendido como resposta legítima às dádivas da vida. Salomão conheceu essa abundância como poucos. Nada lhe foi negado. Ele provou de tudo o que os sentidos podiam oferecer. Ainda assim, ao final de cada celebração, algo permanecia inalterado. A alegria se dissipava com a mesma rapidez com que surgia. A noite terminava, o riso cessava e o coração voltava a encarar a realidade sem adornos. Eclesiastes percebe que o prazer tem alcance curto. Ele visita, mas não permanece. Ele distrai, mas não sustenta. A alma descobre que a alegria sem eternidade se dissolve como neblina ao amanhecer. O riso não carrega força suficiente para atravessar a dor, nem para responder às perguntas mais profundas da existência. O prazer ignora o amanhã. Vive no agora,
mas não constrói significado. Ele oferece esquecimento temporário, não cura verdadeira. Há um contraste silencioso que começa a se formar. Quanto mais intensa é a busca pelo prazer, mais evidente se torna sua fragilidade. O coração aprende que aquilo que depende do ambiente não pode ser fonte de paz duradoura. A música termina, o vinho acaba, o corpo se cansa, e quando o estímulo se vai, o vazio retorna com maior clareza. Não como inimigo inesperado, mas como presença constante que se recusa a ser enganada. A história confirma esse padrão. Civilizações inteiras se entregaram à celebração enquanto ignoravam a eternidade. Palcos foram erguidos, jogos foram organizados, espetáculos foram criados para distrair a consciência humana. Ainda assim, nenhum deles conseguiu silenciar a pergunta essencial: para que tudo isso existe? O prazer pode adornar a vida, mas não consegue fundamentá-la. Ele colore os dias, mas não sustenta o sentido. Eclesiastes não condena a alegria. Ele reconhece que há tempo para rir e tempo para celebrar, mas também revela que o prazer, quando usado como resposta ao vazio, se transforma em armadilha. Ele promete descanso, mas entrega dependência. Ele promete satisfação, mas exige repetição constante. O coração se acostuma ao estímulo e passa a precisar de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. E mesmo assim, a satisfação nunca se completa. No fim, o prazer revela sua natureza limitada. Ele pertence ao tempo, não à eternidade. Ele acompanha o homem por momentos, mas não caminha com ele até o fim. O vazio permanece atento, aguardando algo que não se dissolve com o amanhecer. Algo que não termina quando a música se cala. Algo que não depende de circunstâncias externas. A busca segue adiante, agora mais sóbria. O coração começa a entender que aquilo que anestesia não é o mesmo que aquilo que salva. E enquanto o eco das celebrações se apaga, a alma se prepara para enfrentar uma verdade ainda mais profunda. O olhar se volta, então, para o trabalho como última tentativa de organizar o caos interior. Se o prazer não permanece, talvez a disciplina sustente. Se a alegria é passageira, talvez a produtividade ofereça sentido. Eclesiastes observa o homem que acorda cedo, planeja seus dias, mede resultados e constrói reputação. O esforço se torna virtude, a ocupação vira identidade. O valor da vida passa a ser calculado pelo que se produz. O trabalho promete ordem em meio ao vazio, como se o ritmo das tarefas pudesse substituir a ausência de significado. No mundo antigo, o labor era visto como sinal de sabedoria e honra. Campos bem cuidados revelavam prudência, oficinas ativas indicavam prosperidade e a dedicação constante era celebrada como caminho seguro. Eclesiastes conhece essa lógica e a examina com atenção. Ele percebe que o trabalho, quando separado de Deus, se transforma em um ciclo sem descanso. O homem se esforça não apenas para viver, mas para justificar a própria existência. Cada dia precisa provar seu valor. Cada conquista precisa ser validada. E ainda assim, a sensação de insuficiência nunca se cala. O esforço produz resultados, mas não garante permanência. O fruto do trabalho pode ser entregue a outro, administrado sem cuidado ou perdido em circunstâncias fora de controle. O trabalhador percebe que sua dedicação não o torna senhor do futuro. O suor não compra segurança. O cansaço se acumula, as noites se encurtam e a mente não encontra repouso. Mesmo quando o corpo para, o coração continua inquieto. O trabalho ocupa as horas, mas não resolve a angústia silenciosa. Eclesiastes revela uma tensão profunda. O homem inveja o sucesso do próximo, trabalha mais para alcançar reconhecimento e, nesse processo, se distancia da própria paz. A competição corrói a alegria. O esforço deixa de ser serviço e se torna comparação.
A vida se reduz a desempenho. Quem produz menos se sente inútil. Quem produz mais teme perder o que conquistou. Ninguém descansa. O trabalho, que deveria sustentar a vida, passa a consumi-la. A história confirma essa verdade. Sociedades foram moldadas pelo valor do desempenho. Impérios se expandiram pela força do trabalho coletivo. E ainda assim, o vazio persistiu. O progresso não resolveu a inquietação humana. Máquinas aceleraram processos, cidades cresceram, riquezas se multiplicaram, mas o coração continuou faminto. O homem descobriu que produzir mais não significa viver melhor. O excesso de ocupação não gera sentido, apenas silêncio interior mais profundo. Eclesiastes não rejeita o trabalho. Ele o reconhece como dom quando vivido sob o temor de Deus, mas denuncia o erro de transformá-lo em fundamento da existência. O trabalho sem direção eterna se torna fardo. A produtividade sem propósito se transforma em escravidão. O homem passa a viver para manter o sistema que o consome. O descanso se torna culpa. A quietude parece perda de tempo. A alma se afasta do Criador enquanto as mãos permanecem ocupadas. No fim, o trabalho revela sua incapacidade de responder ao vazio. Ele sustenta o corpo, organiza a rotina, constrói estruturas, mas não alcança o centro do ser. O coração entende que não foi criado para apenas produzir, mas para pertencer. O sentido não nasce da ocupação, mas da direção. E enquanto o esforço continua, uma pergunta se forma com mais clareza. Se todo esse trabalho não garante descanso, onde ele pode ser encontrado? A busca segue adiante, agora mais cansada, mas também mais próxima de reconhecer que o verdadeiro repouso não está nas obras do homem, mas em algo que o homem ainda não alcançou. A injustiça entra em cena como ferida aberta que se recusa a cicatrizar. O justo sofre em silêncio, enquanto o ímpio prospera sob aplausos. O homem correto é ignorado, e aquele que corrompe caminhos acumula poder. Eclesiastes contempla esse cenário sem suavizar a realidade. Ele observa tribunais onde a equidade deveria habitar, mas encontra distorção. Vê líderes que deveriam proteger, mas exploram. Promessas são feitas em nome da ordem, mas entregam opressão. O mundo parece fora de eixo, e o coração humano sente o impacto dessa desordem. No Antigo Oriente, a justiça era entendida como reflexo do caráter divino. Reis eram chamados a governar como representantes de Deus, guardiões da verdade e da retidão. Quando essa missão falhava, o colapso não era apenas político, mas espiritual. Eclesiastes conhece esse ideal e, ao mesmo tempo, enxerga sua ruptura. Ele percebe que a injustiça não é exceção ocasional, mas realidade recorrente. O sofrimento do inocente não encontra explicação fácil. A prosperidade do perverso provoca perplexidade profunda. E o coração, ao tentar conciliar fé e realidade, se vê em conflito. A alma clama por equilíbrio. Espera que o bem seja recompensado e o mal confrontado. Mas os dias passam e o cenário não muda. O justo continua ferido, o ímpio segue em vantagem e o silêncio parece ocupar o lugar da resposta. Eclesiastes não disfarça essa tensão. Ele a sustenta diante de Deus. Porque negar a injustiça seria mentir sobre o mundo. E espiritualizar a dor seria trair a verdade da experiência humana. A Escritura permite que essa angústia seja expressa, não para alimentar revolta, mas para purificar a esperança. A injustiça revela um limite profundo das estruturas humanas. Sistemas falham, instituições se corrompem e até mesmo a lei pode ser usada como instrumento de opressão. O homem percebe que não pode depositar sua esperança final em mecanismos terrenos. Eles prometem ordem, mas carregam falhas. Prometem justiça, mas entregam parcialidade. A confiança no sistema se transforma em desilusão.
E nessa desilusão nasce uma pergunta mais honesta. Se a justiça não se estabelece aqui, onde ela encontrará seu lugar? Eclesiastes começa a apontar para além do visível. Ele reconhece que há um tempo e um juízo que não pertencem ao homem. A injustiça presente não cancela a justiça futura. O silêncio de Deus não é ausência, mas paciência. Há um tribunal que não pode ser corrompido, um julgamento que não pode ser manipulado. Essa percepção não remove a dor imediata, mas redefine a esperança. O coração aprende a não confundir demora com indiferença. A história confirma essa verdade. Regimes caem, governantes passam, e aquilo que parecia intocável se dissolve. O poder muda de mãos, mas a justiça humana nunca se torna absoluta. Ainda assim, o anseio por retidão permanece vivo no coração humano. Esse anseio não é fruto de ilusão, mas vestígio de algo maior. Ele aponta para uma justiça que não depende de votos, tribunais ou força militar. Uma justiça que nasce do caráter de Deus. No fim, a injustiça expõe o limite da esperança terrena e prepara o coração para uma confiança mais elevada. O homem aprende que esperar tudo deste mundo é condenar-se à frustração. A dor do justo não é ignorada. O triunfo do ímpio não é definitivo. O vazio causado pela injustiça não é acidente, mas convite para olhar além. E enquanto o mundo segue desalinhado, a alma começa a compreender que a verdadeira justiça não será construída pelas mãos humanas, mas revelada por aquele que governa o tempo. A busca continua, agora mais séria, mais profunda, mais consciente de que a resposta não virá do sistema, mas do trono. O tempo se revela então como Senhor implacável, avançando sem pedir permissão e sem aceitar negociação. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para plantar e outro para arrancar, um tempo para falar e outro para se calar. Eclesiastes observa esse fluxo com reverência sóbria. O homem tenta dominar os dias, planejar o futuro, congelar momentos de alegria, mas descobre que não governa o relógio da existência. Cada estação chega no seu próprio ritmo, indiferente aos desejos humanos. O tempo não explica seus critérios, ele apenas passa. No pensamento hebraico antigo, o tempo não era visto como um ciclo caótico, mas como algo sustentado pela vontade de Deus. Ainda assim, para o coração humano, essa soberania é difícil de aceitar. O homem deseja controle, quer escolher quando sofrer, quando perder, quando mudar. Mas o tempo expõe a fragilidade dessa pretensão. Ele traz encontros e despedidas, colheitas e perdas sem pedir consentimento. O que hoje parece firme, amanhã se desfaz. O que agora é escasso pode, em outro momento, transbordar. Nada permanece estático. Eclesiastes percebe que lutar contra o tempo é inútil. Resistir às estações apenas aumenta a dor. Há sofrimento em tentar viver permanentemente em um momento que já passou. Há angústia em antecipar aquilo que ainda não chegou. O coração se desgasta tentando controlar o incontrolável. E nessa tentativa frustrada, o homem se distancia da paz. Porque a inquietação nasce quando se exige do tempo aquilo que ele nunca prometeu entregar. O texto sagrado revela uma verdade desconcertante. Deus estabeleceu os tempos com propósito, ainda que o homem nem sempre consiga compreendê-los. Há beleza em cada estação, mesmo naquelas marcadas por perda e silêncio. A morte não anula o valor da vida. A tristeza não cancela a alegria que a precedeu. Cada momento carrega um peso próprio, e ignorar esse peso é perder a oportunidade de discernimento. O tempo não é inimigo, mas instrumento nas mãos do Criador. A história confirma essa percepção. Povos florescem e desaparecem, culturas surgem e se transformam, e aquilo que parecia definitivo se mostra temporário.
O homem percebe que faz parte de algo maior do que sua própria geração. Ele recebe um tempo limitado para viver, amar, construir e aprender. E essa limitação, longe de ser punição, revela um convite à humildade. O tempo ensina que o homem não é centro, mas participante. Eclesiastes conduz o coração a um ponto de rendição silenciosa. Quando se aceita que há um tempo para cada propósito, a ansiedade começa a perder força. O homem aprende a viver o presente sem exigir dele aquilo que pertence ao futuro. Aprende a honrar o passado sem se aprisionar a ele. Aprende a esperar sem desespero. Confiar naquele que governa o tempo muda a forma como o tempo é vivido. No fim, o tempo revela que a soberania não pertence ao homem. Ele não cria as estações, apenas caminha por elas. E essa constatação, longe de gerar desespero, prepara o coração para algo mais profundo. Se o tempo tem um autor, então a vida não é aleatória. Se as estações obedecem a uma ordem maior, então o vazio não é sem propósito. O relógio continua avançando, mas agora a alma começa a perceber que o sentido não está em controlar o tempo, mas em confiar naquele que o sustenta. Enquanto os dias seguem seu curso inevitável, o coração se aproxima de uma verdade ainda mais profunda, aquela que será revelada quando o tempo encontrar seu limite final. Diante da morte, todas as máscaras caem e toda tentativa de ilusão se desfaz. O sábio e o tolo seguem pelo mesmo caminho. O rico e o pobre encontram o mesmo destino. O justo e o perverso descem ao mesmo silêncio. Eclesiastes encara essa realidade sem rodeios. A morte não negocia com títulos, não se impressiona com conquistas, não adia sua chegada por causa de virtudes ou falhas. Ela se aproxima com passo firme e iguala todos os homens. Aquilo que parecia separar as vidas, agora se dissolve diante do fim comum. No mundo antigo, a morte era presença constante. Guerras, doenças e escassez tornavam o fim visível a cada geração. Ainda assim, o coração humano insistia em viver como se fosse exceção. Eclesiastes desmonta essa falsa segurança. Ele mostra que a vida, quando vista apenas debaixo do sol, se torna curta demais para carregar expectativas tão grandes. Sonhos se acumulam, projetos se estendem, planos se multiplicam. Mas o tempo concedido ao homem não acompanha o peso dessas ambições. A morte interrompe discursos, encerra obras e silencia justificativas. Essa consciência provoca desconforto profundo. Se todos caminham para o mesmo fim, qual é o valor real do esforço? Se a morte apaga diferenças, por que tanto desgaste para se destacar? Eclesiastes permite que essas perguntas permaneçam abertas. Ele não corre para respostas fáceis. Ele entende que a morte expõe a fragilidade da existência humana e revela o limite de tudo aquilo que o homem tenta usar como fundamento. A finitude não é acidente, é condição. E ignorá-la é viver em negação. Ao mesmo tempo, a morte se torna espelho. Ela revela aquilo que realmente sustentou a vida enquanto havia fôlego. Quando o fim se aproxima, o que resta não são as posses, nem os títulos, nem as conquistas visíveis. Resta aquilo que foi construído no interior, a forma como o tempo foi vivido, as escolhas feitas no silêncio, a postura diante de Deus. Eclesiastes conduz o coração a perceber que a morte não apenas encerra a vida, mas julga o modo como ela foi vivida. A Escritura não apresenta a morte como vitória, mas como limite imposto ao homem. Ela lembra que algo está fora de lugar desde a queda. A criação geme e o homem carrega em si a consciência de que não foi feito para terminar assim. O vazio que acompanha a morte não nasce do medo do fim, mas da intuição de que a vida deveria ser mais do que isso. O coração sente que a existência não pode se resumir a alguns anos que desaparecem sem resposta. A história confirma esse anseio.
Culturas ergueram túmulos monumentais, rituais elaborados e mitos sobre o além, tentando negar ou suavizar o impacto da morte. Ainda assim, nenhuma dessas tentativas conseguiu eliminar a angústia que ela provoca. Porque a morte não é apenas um evento, é uma pergunta aberta. Ela questiona o sentido, confronta as certezas e expõe o vazio de uma vida vivida sem eternidade. Eclesiastes não termina na morte, mas permite que ela cumpra seu papel pedagógico. Ao revelar o limite final, ela prepara o coração para buscar algo que não termina. O fim não é o ponto final da reflexão, mas o início de uma esperança que ainda não foi plenamente revelada. Se a morte denuncia que tudo aqui passa, então a resposta precisa vir de fora do ciclo humano, algo que atravesse o fim, algo que não seja engolido pelo tempo. O silêncio da morte não encerra a busca, ele a intensifica. E enquanto o homem encara sua própria finitude, uma expectativa silenciosa começa a se formar, preparando o caminho para uma resposta que ainda está por vir. É nesse ponto que a esperança começa a ganhar forma, não como resposta imediata, mas como expectativa silenciosa que cresce no interior da alma. Depois de atravessar o ciclo repetitivo da vida, o limite da sabedoria, a fragilidade das obras, a insuficiência do prazer, o peso do trabalho, a dor da injustiça, o domínio do tempo e o silêncio da morte, algo se torna claro. Se tudo o que existe debaixo do sol termina em vaidade, então a resposta não pode nascer debaixo do sol. Eclesiastes não declara essa verdade de forma apressada. Ele permite que o coração chegue a ela por discernimento, quase como quem desperta lentamente para uma realidade maior. O vazio deixa de ser apenas ausência e passa a revelar função. Ele não é um erro na experiência humana, mas um sinal, um espaço intencional deixado no interior do homem. A alma começa a compreender que foi criada com capacidade para algo que o mundo não consegue conter. Nada aqui se ajusta perfeitamente ao coração, porque o coração foi moldado para além daqui. O incômodo que acompanha cada conquista não é ingratidão, é memória. Uma lembrança silenciosa de que a existência humana não encontra repouso em estruturas temporárias. Eclesiastes começa a apontar para cima sem abandonar o chão. Ele não nega a realidade presente, mas revela que ela não é definitiva. Há um tempo para tudo, mas existe algo que transcende o tempo. Há ciclos que se repetem, mas existe uma direção que não gira em círculos. A esperança nasce quando o homem para de exigir do mundo aquilo que só Deus pode oferecer. Não é uma esperança ruidosa, nem triunfalista. É discreta, reverente, quase imperceptível, mas é real. O texto sagrado sugere que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ainda que este não consiga compreendê-la plenamente. Esse detalhe muda tudo. O vazio passa a ser entendido como consequência dessa eternidade interior. O homem sente falta do que ainda não viu, deseja o que ainda não tocou, anseia por algo que não se desgasta. Eclesiastes não nomeia essa resposta de forma explícita, mas prepara o terreno com precisão espiritual. Ele remove os falsos deuses um a um para que, quando a verdade se manifeste, o coração esteja livre para reconhecê-la. A história de Israel carrega essa tensão, um povo guiado por promessas que ultrapassavam a geração presente. Uma fé construída não apenas no que Deus fez, mas no que ainda faria. Profetas anunciaram um tempo em que o vazio seria preenchido, a injustiça seria corrigida e a morte perderia seu domínio. Eclesiastes se insere nesse fio invisível da revelação. Ele não contradiz a esperança messiânica, ele a antecipa de forma existencial. Ele mostra por que o Messias é necessário antes mesmo de revelar quem ele é. O coração começa a perceber que a resposta não será um conceito, mas uma presença. Não uma ideia abstrata, mas uma realidade viva.
Algo ou alguém que entre no tempo sem ser dominado por ele, que atravesse a morte sem ser vencido, que dê sentido ao trabalho sem transformá-lo em escravidão, que ofereça alegria sem dependência, que revele justiça sem corrupção. A esperança deixa de ser teórica e se torna expectativa concreta. Nesse ponto da jornada, o vazio já não é mais inimigo. Ele se transforma em sinalizador. Ele aponta para a insuficiência do mundo e para a necessidade de algo maior. A alma está mais silenciosa, mais honesta, mais atenta. Tudo o que podia falhar, já falhou. Tudo o que podia cair, já caiu. Agora, resta apenas esperar por aquilo que não nasce do esforço humano. A revelação se aproxima. E aquilo que Eclesiastes preparou com tanto cuidado começa a emergir com clareza. O silêncio está carregado de significado. A esperança está à porta. É nesse silêncio carregado de expectativa que a figura de Cristo começa a emergir com clareza inevitável. Não como ruptura brusca, mas como cumprimento orgânico de tudo aquilo que Eclesiastes revelou como insuficiente. Jesus entra no tempo sem ser prisioneiro dele. Ele nasce sob o sol, caminha entre os dias, sente o peso das horas, mas não vive limitado pelo ciclo repetitivo da existência. Onde o homem se cansa da repetição, ele caminha com propósito. Onde o tempo consome, ele redime. Sua presença não nega a realidade humana, mas a reordena a partir do eterno. Cristo viveu em meio ao trabalho, mas nunca foi definido por ele. Conheceu o esforço das mãos, a poeira do caminho, a fadiga do corpo. Ainda assim, nunca permitiu que a ocupação substituísse a obediência. Seu fazer sempre esteve alinhado ao querer do Pai. Em Jesus, o trabalho deixa de ser tentativa de justificar a existência e se torna expressão de comunhão. Ele revela que o valor do homem não está no que produz, mas em a quem pertence. O descanso que Eclesiastes não encontrou nas obras se manifesta na vida daquele que viveu cada dia em perfeita direção. Cristo também atravessou o campo da sabedoria humana sem se submeter a ela. Falou com autoridade que não vinha de escolas. Respondeu perguntas que a lógica não resolvia. Expôs corações que se escondiam atrás de argumentos. Ele é a sabedoria encarnada, não acumulada. Nele, o conhecimento não gera angústia, mas verdade libertadora. Aquilo que a mente humana percebe como limite, encontra em Cristo plenitude. Ele não apenas explica o mundo, ele revela o Pai. E ao revelar o Pai, entrega sentido à existência. A injustiça que Eclesiastes denunciou encontra em Jesus sua confrontação definitiva. Ele viveu justo e sofreu como injusto. Foi rejeitado pelos sistemas que deveriam proteger a verdade, julgado por tribunais falhos, condenado por interesses distorcidos, silenciado por conveniência política. Cristo não ignora a injustiça, ele a absorve. E ao fazer isso, expõe sua falência. A cruz revela que a justiça humana não pode salvar, mas também anuncia que Deus não permanece indiferente. O juízo que parecia ausente se aproxima na pessoa do Filho. A morte, que em Eclesiastes se apresenta como limite intransponível, encontra em Cristo sua resposta mais profunda. Ele não apenas fala sobre a morte, ele a enfrenta, não como vítima impotente, mas como aquele que entrega a própria vida. Sua morte não é interrupção inesperada, é ato voluntário. E ao ressuscitar, ele rompe o ciclo que aprisionava o homem. A morte deixa de ser ponto final e se torna passagem. Aquilo que silenciava todas as perguntas agora recebe uma resposta viva. A ressurreição declara que o vazio não tem a palavra final. Em Cristo, o tempo ganha sentido novo. O passado encontra perdão. O presente recebe direção e o futuro se abre para a eternidade. Ele não promete escapar das estações, mas caminhar conosco por elas. Não remove a dor, mas a transforma. Não elimina o cansaço, mas oferece descanso verdadeiro.
O convite que ele faz ecoa aquilo que Eclesiastes preparou com tanto cuidado. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é promessa de anestesia, é oferta de redenção. Tudo aquilo que Eclesiastes expôs como vaidade encontra em Cristo sua resposta viva. O vazio não é ignorado, é preenchido. A inquietação não é negada, é acolhida. O sentido não é fabricado, é revelado. Jesus se apresenta como aquilo que o coração sempre buscou sem conseguir nomear. Ele é o centro que dá coerência ao ciclo, a sabedoria que sustenta a mente, o descanso que sustenta a alma, a justiça que sustenta a esperança, a vida que atravessa a morte. Nesse ponto, a jornada deixa de ser apenas reflexão e se torna encontro. A revelação não é mais distante. Ela está diante do homem, chamando-o pelo nome. Tudo o que foi desmontado agora encontra fundamento. Tudo o que parecia perdido agora encontra direção. E enquanto a figura de Cristo se torna clara, o coração começa a entender que o vazio nunca foi ausência de significado, mas preparação para a presença. Aquilo que Eclesiastes apontou sem revelar plenamente agora se apresenta com autoridade eterna. A resposta ao vazio não é um conceito, é uma pessoa. O vazio não é negado quando Cristo entra em cena, ele é preenchido de forma definitiva. Aquilo que antes era sensação de falta passa a ser espaço de encontro. Em Jesus, o tempo deixa de ser inimigo e se torna cenário de redenção. Cada dia recebe significado, porque agora está conectado à eternidade. O presente não é mais prisão, mas oportunidade. O passado, marcado por falhas e perdas, encontra perdão. O futuro, antes envolto em incerteza, passa a carregar promessa. A vida deixa de ser apenas sobrevivência e se transforma em caminho com direção. Cristo não oferece distração espiritual para aliviar o peso da existência. Ele oferece sentido real. O trabalho continua existindo, mas agora não é mais tentativa de provar valor. Torna-se serviço. As mãos seguem ocupadas, mas o coração encontra descanso. A alegria não depende mais de circunstâncias favoráveis, porque nasce da comunhão com o Pai. A dor não desaparece, mas é atravessada com esperança. O sofrimento deixa de ser absurdo e passa a ser compreendido dentro de uma história maior. Em Cristo, nada é desperdiçado. A sabedoria ganha novo lugar. Ela não governa o coração, mas serve à verdade. O conhecimento não infla, ilumina. A mente encontra coerência porque está ancorada em alguém que não muda. As perguntas mais profundas não são silenciadas à força, mas respondidas com presença. Jesus não entrega respostas rápidas, ele caminha com o homem no processo. E nessa caminhada, a alma aprende que compreender tudo não é necessário para confiar plenamente. A injustiça continua sendo realidade visível no mundo, mas já não define o destino final. Em Cristo, a justiça de Deus se revela não apenas como juízo, mas como restauração. O mal não é ignorado, é confrontado. O sofrimento do justo não é esquecido, é registrado. Cada lágrima encontra valor diante de Deus. A esperança deixa de estar atrelada à correção imediata das estruturas humanas e passa a repousar na fidelidade divina. O coração aprende a esperar sem se desesperar. A morte, que antes encerrava toda a possibilidade de sentido, perde sua autoridade final. Em Cristo, ela se torna passagem, não término. O túmulo vazio anuncia que o fim não é o fim. A vida não se dissolve no silêncio, mas se projeta na eternidade. Essa certeza não remove o luto, mas transforma a forma como ele é vivido. A despedida não é definitiva, a separação não é eterna. A ressurreição de Cristo redefine o horizonte humano. O temor de Deus, que em Eclesiastes aparece como conclusão necessária, ganha nova profundidade em Jesus.
Não é medo paralisante, mas reverência que gera vida. Guardar os mandamentos deixa de ser peso e se torna resposta de amor. A obediência não nasce da obrigação, mas do reconhecimento. Quem encontrou sentido não precisa mais provar nada. Vive porque foi encontrado. O coração começa a perceber que o vazio nunca foi erro de projeto. Ele foi sinal de origem. Uma lembrança silenciosa de que o homem não pertence apenas ao agora. Em Cristo, essa lembrança encontra casa. A inquietação encontra repouso. O cansaço encontra descanso. A busca encontra fim. Não porque todas as perguntas desapareceram, mas porque a resposta se fez presente. A vida segue com seus ciclos, desafios e estações, mas agora há um eixo que sustenta tudo. Nada gira em vão. Nada acontece sem significado. O que antes era vaidade, agora se transforma em testemunho. O que antes era peso, agora se torna caminho. Em Cristo, o homem finalmente entende que viver não é acumular, conquistar ou provar, mas permanecer. Permanecer naquele que é antes do tempo, maior que a morte e suficiente para a alma. O vazio cumpriu sua missão. Ele conduziu o coração até a verdade. E agora, preenchido pela presença de Cristo, ele não acusa mais, não incomoda mais, não fere mais. Ele se cala. Não por ter sido ignorado, mas por ter sido respondido. E essa resposta não passa, não se desgasta e não se perde. Ela permanece. O fim se aproxima não como encerramento abrupto, mas como revelação serena de tudo aquilo que foi preparado ao longo do caminho. Eclesiastes conclui chamando o homem a temer a Deus e guardar seus mandamentos, não como quem impõe um fardo final, mas como quem aponta o único solo firme que permaneceu depois que todas as ilusões ruíram. Após atravessar ciclos, sabedoria, obras, prazer, trabalho, injustiça, tempo, morte e esperança, o coração finalmente entende que o sentido da vida nunca esteve nas coisas, mas na relação com o Criador. O temor do Senhor não surge como ameaça, mas como alinhamento. É o lugar onde a alma encontra sua posição correta diante da eternidade. Em Jesus, essa conclusão ganha carne e voz. O temor de Deus deixa de ser conceito distante e se torna vida vivida. Cristo não apenas ensinou os mandamentos, ele os encarnou. Sua obediência não foi mecânica, mas relacional. Ele viveu em plena comunhão com o Pai, revelando que guardar a vontade de Deus não é perder liberdade, mas encontrá-la. O chamado final de Eclesiastes encontra em Cristo seu cumprimento pleno. Aquilo que antes soava como dever, agora se revela como caminho de vida. A reverência que nasce desse encontro não paralisa, orienta. Ela reposiciona o coração no centro correto da existência. O homem deixa de se ver como medida de todas as coisas e passa a reconhecer Deus como origem e destino. Essa mudança redefine tudo. O tempo deixa de ser ameaça e se torna dádiva. O trabalho deixa de ser peso e se torna vocação. A dor deixa de ser absurda e passa a ser atravessada com esperança. A vida encontra coerência porque está ancorada em algo que não passa. O juízo mencionado por Eclesiastes deixa de ser apenas expectativa futura e se torna anúncio de justiça restauradora. Em Cristo, Deus não ignora o mal nem relativiza a verdade. Ele confronta, redime e restaura. Cada escolha ganha peso eterno, não para gerar medo, mas para revelar dignidade. A vida importa porque é vivida diante de Deus. Nada é insignificante, nada é invisível. Cada gesto, cada palavra, cada intenção encontra sentido quando colocada sob a luz da eternidade. A história humana, marcada por tentativas frustradas de preencher o vazio, encontra em Cristo sua interpretação final. Ele é o sentido por trás do tempo, a resposta por trás da inquietação, a vida que atravessa a morte. O livro que começou com um suspiro cansado termina com um convite firme, não para fugir do mundo, mas para vivê-lo corretamente.
não para negar a realidade, mas para enxergá-la à luz de Deus. O vazio que parecia problema se revela instrumento. Ele conduziu o coração até onde precisava chegar. O homem que ouve esse chamado já não precisa provar seu valor, nem justificar sua existência. Ele vive a partir daquilo que recebeu. Vive com reverência, não por medo, mas por amor. Vive com propósito, não por obrigação, mas por gratidão. Vive com esperança, não por ilusão, mas por promessa cumprida. A eternidade que antes era apenas intuição, agora se torna certeza. Eclesiastes termina, mas a vida continua. Não mais como corrida sem direção, mas como peregrinação consciente. O sol ainda se levanta e se põe. Os dias ainda se repetem. O tempo ainda avança. Mas agora tudo está alinhado a um centro que não se move. Cristo permanece. E porque ele permanece, o coração pode descansar. O vazio cumpriu sua função. A resposta foi revelada. O fim não é silêncio, é começo. Começo de uma vida vivida diante de Deus, sustentada por Cristo e direcionada para a eternidade. Aquilo que parecia vaidade se transforma em testemunho. Aquilo que parecia perda se revela ganho. E o homem finalmente entende que o sentido da vida não é encontrado ao longo do caminho, mas naquele que sempre esteve no início e estará no fim.